Olá, meus irmãos. Estamos a ponto aqui de começar a nossa 7ª aula do nosso segundo trimestre do ano de 2020. O assunto são seitas e heresias. A primeira aula, se você perdeu, assista, porque é uma aula que é um pano de fundo geral sobre seitas e heresias. As 3 aulas seguintes são aulas sobre os adventistas do 7º dia. As 2 últimas aqui são sobre as testemunhas de Jeová, e essa é a nossa terceira e última aula sobre as testemunhas de Jeová. Se você não está acompanhando, aqui mesmo no canal você pode procurar as outras aulas, elas estão aí, vão ficar disponíveis no YouTube. Tenho recebido respostas de algumas pessoas dizendo que tem sido um assunto esclarecedor. E faz sentido, porque com essa nossa correria do dia a dia, né, nem sempre as pessoas têm tempo para analisar. Muita gente, na verdade, mal tem tempo para parar e pensar e meditar sobre a própria fé, sobre o que é o homem, sobre quem é Deus, as qualidades, ou nós na teologia chamamos de atributos de Deus. E quanto mais pensar em relação a outras denominações evangélicas, e muito menos ainda com relação a seitas. Então parece que as pessoas assistem qualquer coisa que se pareça que tenha um verniz evangélico e acabam achando que aquilo ali é irmão em Cristo, que testemunha de Jeová é irmão em Cristo, que adventista do 7º dia é irmão em Cristo. Mas quando paramos para analisar detidamente, quando paramos para verificar as doutrinas dessa turma, então nós verificamos que há uma grande diferença. Basta dizer que as testemunhas de Jeová, que nós estamos aqui falando hoje, elas têm a sua própria tradução da Bíblia, a tradução Novo Mundo, que é completamente, se você perdeu, veja nas 2 aulas anteriores, mas ela é completamente desconcatenada de toda e qualquer tradução correta e séria da palavra de Deus. E hoje, já vimos algumas coisas sobre eles nas 2 aulas anteriores. Eu vou fechar hoje com algumas ideias acerca deles, né, das testemunhas de Jeová, acerca do Senhor Jesus e acerca do Espírito Santo de Deus, acerca do homem, e por aí vai. Vamos falar aqui, para começar, sobre a ressurreição de Jesus. Eles não discutem que Jesus morreu. Dizem até que não morreu na cruz, mas morreu numa estaca. Enfim. Mas o Jesus deles, morto numa estaca, de fato não ressuscitou. Porque as testemunhas de Jeová, a gente vai ver daqui a pouco, elas entendem que a alma ou o espírito do homem, assim que acabou a vida, o coração parou de bater, o homem morreu a sua alma, morreu o seu espírito, jamais vai retornar ao corpo, o que todo mundo sabe é completamente antibíblico. E eles dizem aqui então, as testemunhas de Jeová dizem o seguinte: então o que aconteceu ao corpo carnal de Jesus? Não encontraram os discípulos seu túmulo vazio? A resposta deles é sim, porque Deus removeu o corpo de Jesus. Isso está no livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso da Terra. Ou seja, eles acreditam que o corpo de Jesus foi simplesmente removido por Deus e escondido ou enterrado em algum lugar, assim como aconteceu com o corpo de Moisés. Cristo nunca ressuscitou, de acordo com as testemunhas de Jeová. Continuam com sua negação à ressurreição corporal de Jesus, dizendo: mas visto que foi possível o apóstolo Tomé, olha essa, foi possível o apóstolo Tomé pôr sua mão no orifício do lado de Jesus, não mostra isso, e também nas mãos, né? Não mostra isso que Jesus foi ressuscitado no mesmo corpo que foi pregado na estaca, não cruz? Aí eles respondem a própria pergunta: não,
Pois Jesus simplesmente, um espírito lá de Jesus, ou a alma, seja lá o que for, aquela coisa etérea em que Jesus agora se apresentava, se materializou de alguma forma, assumiu um corpo carnal a fim de convencer Tomé quanto a quem ele era. Ele usou um corpo com marcas de ferimento. Ou seja, além de tudo, Jesus agora é um fingido mentiroso. Não só para Tomé, como quando ele aparece aos discípulos e ele vai dizer: calma, gente, eu não sou um fantasma. Vocês já viram fantasma de carne e osso? Vocês estão vendo aqui que eu tenho carne, tenho osso. Tem peixe aí para você? Tem alguma coisa de comer? Deram peixe, ele comeu, mastigou o peixe. Será que Jesus fez tudo isso só para fingir uma ressurreição? E o que dizer do que aconteceu nos 40 dias seguintes, que ele passou ali com os seus discípulos, aparecendo ainda corporeamente? Enfim, Jesus afirmou, ele mesmo afirmou que ressuscitaria corporalmente. Lembra quando ele diz assim para os fariseus? Podem colocar esse templo abaixo. Ele estava falando do templo do seu corpo. Em 3 dias eu reerguerei. Acabou. O corpo de Jesus não foi encontrado no túmulo, mas Maria o encontrou do lado de fora, achando que ele era o jardineiro ou o hortelão. Ele foi se encontrar com seus discípulos. Em outra oportunidade, ele foi se encontrar com os discípulos uma vez mais, e os discípulos estavam pescando. Ele disse: olha, joga aí a rede para o outro lado. E quando pegaram a rede pesada, Pedro entrou na água porque ele disse: é o Senhor. Foi nadando, encontrou o Senhor fazendo o quê? Assando um peixe. E o Senhor esteve ali com eles aquele tempo todo. Será que isso foi só para fingir? Ele disse a Tomé que tocasse nele. Não disse: toca aqui nesse corpo emprestado aqui que eu estou armando só para te enganar, Tomé. Não, toca aqui na minha mão, no meu lado. Enfim, só para fechar a ideia, Colossenses capítulo 2, versículo 9, vai dizer, Paulo vai afirmar que nele habita corporalmente, fisicamente, toda a plenitude da divindade. Então, já desqualificam o Senhor, só relembrando, a tradução Novo Mundo que eles usam já desqualifica o Senhor Jesus, porque diz que ele não é Deus, ele é um Deus, um deusinho menor, um ser criado, assim como eu e você e até Satanás somos seres criados. Eles desqualificam também, só para relembrar, a pessoa do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo não tem nada de espírito para eles, é apenas a força ativa de Deus, não é uma pessoa. Algumas coisas que a gente tem daqui a pouquinho a falar sobre isso, provando que o Espírito de Deus é uma pessoa. E eles têm uma obsessão com isso, de dizer que o Espírito Santo é apenas a força ativa de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre o Espírito Santo de Deus, então, só para a gente fechar essa ideia? O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Por quê? Para citar alguns poucos exemplos, o Espírito Santo fala. O Espírito Santo ensina, o Espírito Santo testifica, o Espírito Santo se entristece. Lembra? Não entristeçais o Espírito. Ele tem os atributos de, por exemplo, inteligência, porque o Espírito conhece todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, conforme 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. O Espírito Santo possui vontade própria. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, nós vamos ler sobre os dons espirituais. Os dons espirituais são distribuídos pelo Espírito de Deus conforme Ele quer. Ele tem
vontade, só pode ter vontade quem é uma pessoa, né? Não uma força ativa. Qual é a posição do Espírito Santo? Vou apenas mencionar para a gente andar um pouco mais rápido. Mas você vai encontrar em Atos, no capítulo 5, a história de um homem e sua mulher, Ananias e Safira. Eles tinham um terreno, queriam vender o terreno, deixar parte do dinheiro depositado aos pés dos apóstolos, né, para serviço da igreja, mas resolveram reter uma parte do preço. Ao invés de serem honestos e dizerem, olha, apóstolo, vendemos esse terreno por 100, mas nós vamos ficar com 20 e queremos dar 80 aqui para o serviço de Deus, eles quiseram fazer um bonito, quiseram dizer, olha, vamos fazer o seguinte, a gente fica com 20, mas a gente diz que vendeu por 80 e dá os 80 e vamos pagar de bonitão. Só que aí o apóstolo Pedro, né, cheio do Espírito Santo, vai dizer para ele, Ananias, por que mentiste ao Espírito Santo? Você não mentiu a homens, está escrito, mas a Deus. O Espírito Santo não é a força ativa de Deus, é o próprio Deus. Ele é uma manifestação do nosso Deus, da trindade do nosso Deus. Ele é uma pessoa, ele não é apenas uma força ativa. O Espírito Santo é uma pessoa, inclusive, que não pode ser blasfemado. Lembra qual é o pecado imperdoável, declarado pelo próprio Senhor Jesus? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso está lá em Mateus, no capítulo 12, verso 21 e 32. Mas o que as testemunhas de Jeová falam? Dizem o seguinte, quanto ao Espírito Santo, a suposta terceira pessoa da Trindade, já vimos que não se trata de uma pessoa, mas da força ativa de Deus. João, o batizador, não o batista, acho que eles não gostam de nós batistas, João, o batizador, disse que Jesus batizaria com o Espírito Santo, assim como João batizava em água. Portanto, assim como água não... Olha as ideias. Assim como água não é pessoa, tampouco o Espírito Santo é pessoa. Só que o Espírito Santo, já vimos aqui, ele é sim uma pessoa. O curioso é que o Espírito Santo ele dá poder ou capacidade, né, para os discípulos falarem em línguas ali em Atos. Ele concede esse poder, ele concede os dons espirituais. O Senhor Jesus ele vai dizer, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Senhor ele estabelece uma clara distinção entre a virtude do Espírito Santo e o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo é quem vai dar essa virtude. Ele é uma pessoa. Não tem cabimento dizer que o Espírito Santo não é uma pessoa. Ele é uma pessoa e ele dá essa virtude. E ele concede os dons. Outra objeção. Olha o que eles falam sobre o Espírito Santo. Está dizendo que quando a Bíblia diz que os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo, eles dizem assim, ficaram eles cheios de uma pessoa? Não, mas ficaram cheios da força ativa de Deus. A Bíblia diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo, claro, da virtude do Espírito Santo. O Espírito Santo, em Atos 1:8, declara que eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Tudo isso como virtude do Espírito que veio sobre eles. Então, ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da virtude do Espírito Santo. Quando a Bíblia diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo, não quer dizer necessariamente que eles ficaram cheios da pessoa do Espírito Santo, mas repletos da virtude que proporcionava a presença do Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo pode
encher uma pessoa, é o Espírito de Deus, ele pode tudo. O Espírito de Deus pode todas as coisas. Mas sabe o que acontece? Quando a Bíblia vai dizer lá em Lucas 22, versículo 3, que entrou Satanás em Judas, aí eles não têm problema com isso, de dizer que Satanás entrou numa pessoa. E também não tem nenhuma objeção em dizer que as pessoas ficavam cheias de demônios, que estavam endemoniadas, que estavam cheios, por exemplo, o endemoniado gadareno, que estava ali com uma legião de demônios. Então, mais uma vez, por que só a pessoa do Espírito Santo de Deus não poderia preencher uma pessoa? Há algo de muito errado nesse ensino. Outra coisa, ele diz aqui, eles dizem, se os 120 discípulos ficaram simultaneamente cheios do Espírito Santo, como poderia este ser uma pessoa? Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Agora, quando o Senhor Jesus promete que os que crescem nele, lá em João 14, 23, viriam, que crescem nele, ele e o Pai fariam morada, eles não dizem nada. Não, então Jesus e o Pai podem fazer morada, mas o Espírito Santo não pode fazer morada? O Espírito Santo de Deus, ele nos é dado, o Espírito Santo Consolador de Deus, ele habita as nossas almas. Se Jesus é Deus conosco, o Espírito Santo é Deus em nós, a sua habitação é permanente, nós temos que ter o cuidado de não entristecer o Espírito. E sobre a natureza do homem, já vimos aqui que eles descaracterizam o Senhor, Jesus, descaracterizam o Senhor, o Espírito Santo, e eles descaracterizam o próprio homem. As testemunhas de Jeová creem que o espírito do homem não tem existência consciente fora do corpo, ou seja, você morreu, expirou, acabou. O que era o teu espírito de vida é apenas o sopro dado por Deus. Você soprou para fora, acabou, perdeu, deixou de existir, nunca mais voltará a ser. Por ocasião da morte, o espírito deixa de existir. Deus retém apenas na sua memória aquele que morreu. A primeira afirmação está no livro Raciocínios à Base das Escrituras, e essa segunda, de o espírito deixa de existir, que Deus retém na memória, está no livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso da Terra. Acontece que o Espírito Santo, que o espírito do homem, a Bíblia nos diz que nós temos primeiramente o Senhor nos oferece o quê? Uma vida eterna. Se há uma vida eterna, é porque nós vamos para lá. E se há uma morte eterna, também é possível que vamos para lá. O espírito do homem é uma personalidade que pode ver, ouvir, falar, sentir. Vemos isso em 1 Coríntios 2,11. O espírito do homem é distinto do corpo. O espírito do homem se separa do corpo na hora da morte. Por exemplo, a filha de Jairo. O Senhor Jesus, quando chega ali na filha de Jairo, ele vai dizer, olha, chorem não, porque a menina não está morta, mas apenas dorme. E ele vai e a ressuscita. Quando o Senhor Jesus morre, quando ele mesmo morre na cruz, o que é que ele diz? Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito, o próprio Senhor Jesus. Vemos também Apocalipse, um texto que eu gosto muito, Apocalipse 6, do 9 ao 11. Já trabalhei esse texto aqui em outra oportunidade, quando abre-se o sexto selo, ali no Apocalipse. E ali João vê, debaixo do altar de Deus, as almas daqueles que haviam sido mortos pelo testemunho do Senhor Jesus. E eles estavam ali cobrando, pedindo, até quando, santo, justo e poderoso Deus, não julgas
a nossa morte dos que estão sobre a terra. Aqueles homens e mulheres santos que perderam as suas vidas e tiveram a sua vida abreviada na terra, estão lá diante de Deus. Portanto, não há que se falar em deixar de existir. O homem, o espírito do homem continua vivendo. E basta também nos lembrarmos da parábola do rico e do Lázaro, né, que ilustra também muito, muito bem essa questão. Há uma outra questão com relação à alma, e aqui eu vou parar para dar uma breve palavra sobre dicotomia e tricotomia. Existe na teologia quem creia que o homem é alma e corpo e alma apenas. Isso é chamada dicotomia, são duas divisões, corpo e alma. E há na teologia aqueles que creem que o homem é, na verdade, uma tricotomia. Ele é corpo, ele é alma, ele é também espírito. Lá, o que nós vamos ler? Lá no Gênesis, na criação, Deus pegou do pó da terra, fez o corpo do homem. O corpo do homem, ele soprou o seu espírito. Olha aqui, corpo, espírito. E então o homem se tornou alma vivente. Ok? Então, independente de se você é dicotomista ou tricotomista, vamos aqui à questão que eles colocam, que as testemunhas de Jeová colocam acerca da alma do homem. Dizem aqui eles: o homem é uma alma, que a alma é o resultado da união entre o corpo e espírito. Posto que a alma humana é o próprio homem, então ela não pode ser alguma coisa indeterminada que apenas habite no corpo ou que possa existir separada do corpo. Está no livro A Verdade que Conduz à Vida Eterna. E também que a alma não sobrevive à morte do corpo. A Bíblia não diz, dizem eles, né? A Verdade que Conduz à Vida Eterna, novamente o mesmo livro, vai dizer o seguinte: a Bíblia não diz nenhuma única vez em qualquer um dos seus versículos que a alma humana, que quer a alma humana, quer a alma animal, seja imortal e morredoura, não podendo ser destruída. Ou seja, eles comparam o homem, feito à imagem e semelhança de Deus, aos animais feitos pela mão de Deus e não feitos pela sua palavra. Os animais foram feitos pela palavra de Deus, e disse Deus: haja luz, haja animais, toda espécie de répteis, toda espécie de mamíferos, e por aí foi. Mas na hora de fazer o homem, que foi que o Senhor falou? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E ele pegou o homem e fez de uma maneira completamente diferente. Ele pega com as suas mãos o pó da terra, ele molda o corpo, ele sopra o seu espírito, e aí o homem é feito alma vivente. Há uma diferença abissal entre os animais e o homem. E aliás, isso é uma coisa que anda me preocupando com relação. Uma pausa aqui para nós mencionarmos isso, que eu acho que é importante. Ando muito preocupado com relação à nossa sociedade atual, que as pessoas estão cada vez mais aderindo, sem saber, estão aderindo ao budismo e a teologias estranhas zen budistas, a teologias indianas que vêm aí misturadas e parecem ser coisas muito boas, muito santas, muito bonitas, mas que na verdade te rebaixam. Você homem, você mulher, você pessoa, criada à imagem e semelhança de Deus. Porque começam a absorver essas teorias, segundo a qual Deus está em tudo, que os animais são amigos, não são comida, então nós temos que ser veganos, nós não devemos comer carne, porque aquele animal, ele é importante, ele é uma coisinha da natureza, é tão importante quanto nós. Talvez nós, homens, na verdade, nós, como raça humana, estamos estragando, estamos destruindo o planeta.
O planeta tem que ser deixado pelos animais. E essa tonelada de coisas aí que a gente anda ouvindo, dando cada vez mais valor aos animais, e o nosso Congresso Nacional aprovou, se eu não me engano, em 2018, uma legislação exatamente deixando de ser, reconhecendo os animais como seres sencientes, que sentem dor e essa coisa toda, ou seja, cada vez mais comparando os animais ao homem. Isso nós chamamos de antropopatismo, jogando sobre os animais um sentimento humano, como se nós fôssemos iguais aos animais, coisa que a Bíblia diz que não somos. A Bíblia diz, na verdade, o homem, quanto mais o homem caminha para longe de Deus, mais ele se coloca numa posição pior. Quando a Bíblia era a regra de conduta e fé da humanidade, aqui no Ocidente, né, nos Estados Unidos principalmente, aqui no Brasil a Bíblia sempre foi muito bem cotada também, apesar de sermos um país majoritariamente católico, mas a pessoa olha para a Bíblia e ela diz, não, eu sou alguém feito à imagem e semelhança de Deus, existe um Deus, e esse Deus me ama, e esse Deus quer que eu seja alguém, está preocupado com que eu seja santo, como Ele é santo. A partir da quebra desse paradigma, cada vez mais o homem começou a olhar para si mesmo, começou a olhar para a natureza e começou a achar que é tudo a mesma coisa. Que ele, os animais, a vaquinha, o pintinho, os peixes, é tudo a mesma coisa. Então, só falta dizer que os animais são nossos irmãos. Não são. Não são. Nós somos feitura de Deus. Nós somos diferenciados. Ok? Pausa aqui para acabar com esse assunto. Vamos voltar aqui, acabar com a pausa então. Mas o homem ele é composto de alma, corpo e espírito. Vou abrir aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses 5, perdi aqui o versículo, 23. E agora, o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, o que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, acabou. Tá? Nós somos alma, nós somos corpo, nós somos espírito, e tudo isso pertence a Deus. E após a morte do corpo, o que acontece com a alma do homem? A alma continua consciente. Acabei de citar Apocalipse 6, do 9 em diante, 9, 10 e 11. Depois verifica lá isso que eu estou falando. Tá? Aquilo ali já prova que nós continuamos conscientes após a nossa morte. E inteligentemente, após a morte do corpo, a alma continua consciente e inteligente. Dado a alma ao espírito do homem são atribuídas faculdades pessoais. 1 Coríntios 2,11. Vou abrir. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Diz aqui assim, ó. Pois quem conhece o pensamento de uma pessoa, senão o próprio espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. Certo? A alma, o nosso espírito, isso que nos faz ser o que somos, vai continuar. E quem conhece os nossos pensamentos é a nossa alma ou o nosso espírito. Romanos 8,16. Romanos, capítulo 8, versículo 16. Pois o seu Espírito, o Espírito de Deus, confirma no nosso espírito que somos filhos de Deus. Outra coisa, o homem que crê em Jesus, nunca mais verá a morte. Essa questão da morte, do fim,
né, da alma ser extirpada e deixar de existir. João capítulo 8, verso 51. Diz o Senhor Jesus: se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Em outra oportunidade, também João capítulo 11, versículo 25 e 26, ele vai dizer, por ocasião da morte de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Tá? Então, se alguém andar com Jesus, ainda que esteja morto, viverá. A alma sobrevive à morte do corpo. Está lá em Lucas 12, 4 e 5. Quando o Senhor Jesus vai dizer o seguinte: vocês não devem ter medo dos homens que podem matar o corpo. Antes vocês devem ter medo de quem pode, ou seja, Deus, depois de matar o corpo, lançar a alma no inferno. Entendeu? Então a alma tem um destino. E por que é importante, aproveitando esse gancho aqui desse texto, por que é importante para as testemunhas de Jeová dizer que a alma deixa de existir? Porque eles não acreditam no inferno. Eles dizem que o inferno, na verdade, é uma invenção. Isso não existe. Outra coisa, só para fechar aqui a questão da alma, se a alma morre, se não morre, se volta, se não volta, a alma retorna ao corpo na hora da ressurreição. Lembra da viúva de Sarepta? Está lá em 1 Reis 17, versículos 20, 21 e 22. Elias, quando está ali orando pelo filho da viúva de Sarepta, ele pede literalmente a Deus que a alma do menino volte. E Deus concedeu o que Elias pediu, e a alma voltou ao menino. Ele ressuscitou porque a sua alma voltou. Já vimos lá em Apocalipse 6, de 9 a 11, que falei sobre esse texto já, que a alma do cristão vai para a presença de Deus, e a alma do ímpio vai para o Hades, onde ele permanece no estado de tormento consciente. A parábola do rico e Lázaro deixa isso bastante claro, né? O Lázaro estava no seio de Abraão, mas o rico, aquele rico malvado, ele não estava num bom lugar, ele estava no inferno. E falando em inferno, as testemunhas de Jeová creem que as palavras Seol e Hades se referem à sepultura comum da humanidade. Eles vão dizer o seguinte: olha, no fim das contas, o que a Bíblia está dizendo é que a gente morre e vai para a sepultura. Não importa se a palavra usada no grego ou no hebraico seja Seol, ou Sheol no caso, Hades, e há uma terceira palavra ainda que é mais acertada para inferno, que seria Gena. Essa palavra significaria propriamente o lugar de sofrimento, o lugar de tormento. E dizem, olha, isso aí é tudo equivalente, no fim das contas, o que está falando aí na Bíblia, de capa a capa, é que o homem morre e vai pro túmulo. É isso que eles acreditam, que não há inferno. Só que a Bíblia nos diz o contrário. Em diversas ocasiões ela nos afirma, acabei de citar o texto que o Senhor Jesus vai dizer que a gente não tem que temer o homem que mata o corpo, mas tem que temer a Deus, que tem poder para lançar a alma no inferno depois de haver matado o corpo. Vemos também lá em Apocalipse, quando o Senhor se apresenta a João, o Cristo glorificado se apresenta a João, ele vai dizer, eu sou o Alfa e o Ômega, e eu tenho em minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Como não existe um inferno? O homem vai para o inferno. Vai. Infelizmente, a realidade é essa. Eu gostaria muito de te dizer que não existe um inferno, que a vida é essa aí, que a gente pode... Mas não é assim que a Bíblia nos ensina. Eu tenho que te falar a verdade que um dia eu precisei aceitar, porque é a verdade eterna que a Bíblia nos revela. E o homem vai para o inferno por quê? Porque despreza o favor de Deus para a sua salvação. Vamos ver, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 Pedro, versículo 3, capítulo 3,
versículo 9. É isso? Isso. 3:9. Na verdade, o Senhor não demora não é tardio na tua versão, né? Não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Ou seja, Deus nos dá oportunidade atrás de oportunidade, usa de paciência, longanimidade, para que o homem se arrependa, para que o homem venha buscar a Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Portanto, não tem jeito. Nós, como pecadores, somos e já nascemos condenados ao inferno. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvo do quê? Dessa sentença eterna, dessa sentença ao inferno. Também Paulo vai afirmar em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 22, que Deus tem como atributos ali a sua bondade e a sua severidade. Ele é bondoso, assim como Pedro disse que ele é longânimo, paciente. Paulo está dizendo também que ele é bom, mas ele é severo. Há um plano de salvação. O mundo está perecendo, mas há uma tábua de salvação. A tábua de salvação se chama Jesus Cristo. Esse é o único meio de salvação para que nós não vamos para o inferno, mas que estejamos na presença de Deus. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, senão um: Jesus Cristo, homem. O homem, o cristão, o filho de Deus, ao contrário, esse vai para o céu, onde fica em estado consciente de felicidade. 2 Coríntios, capítulo 5, versos... Espera aí, 2 Coríntios... capítulo 5, versos 6, 7 e 8. Portanto, temos sempre confiança, apesar de sabermos que enquanto vivemos nesse corpo, não estamos em nosso lar com o Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos confiança absoluta e preferimos deixar este corpo terreno, pois então estaríamos em nosso lar com o Senhor. Assim, quer estejamos nesse corpo, quer o deixemos, nosso objetivo é agradar ao Senhor. Paulo diz que espera, olha, fechando meus olhos nessa vida, eu já sei para onde eu vou. Eu vou continuar no meu caminho, eu já estou no caminho do Senhor e eu vou continuar com Ele assim que eu fechar os meus olhos aqui e abrir do outro lado da eternidade. Também Filipenses, capítulo 1, 21 a 23 e o Apocalipse 6, 9 a 11. Vamos falar sobre a ressurreição. E o texto que eu mais gosto, vou até abrir esse porque esse realmente é maravilhoso. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Sempre que tem algum enterro, sempre que possível, eu uso esse texto, porque eu creio nesse texto. 1 Tessalonicenses 4, 14 ao 16. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro deles antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Entendeu? Haverá uma ressurreição. Cristo mesmo virá para buscar os que são seus. Lembro também da morte de Estevão, em Atos capítulo 7, lá no finalzinho do capítulo, quando Estevão, o primeiro mártir cristão, morre apedrejado, ele olha para os céus e ele diz: olha, eu estou vendo Jesus sentado à direita do trono de Deus.
não há que falar que a morte é o fim de tudo, que o espírito acaba, que a gente não tem um destino eterno. Mas, por outro lado, tem uma coisa muito esquisita com relação às testemunhas de Jeová, porque, afinal de contas, o discurso deles é um discurso de vender a vida eterna. Como é que você vai viver uma vida eterna se o teu espírito acaba assim que você morre? Não é estranho? Então, mas eles vão dizer o seguinte, e ainda fazem aquela distinção que eu falei aqui na aula passada. Existem dois grupos. Existe o grupo dos ungidos, os ungidos vão para o céu, são só 144 mil que vão para o céu. São os ungidos. E os outros? Os outros formam a grande multidão. A grande multidão vai morar na terra mesmo, tá? É assim que vai ser. Tem a nata dos 144 mil que vão morar lá no céu e a grande multidão que vai morar aqui na terra de alguma forma que eu não, realmente me escapa a compreensão. Como é que pode a pessoa dizer, pregar o fim, a extinção da alma ou do espírito, vivendo apenas na memória de Deus, e depois um dia vir morar na terra ou no céu? É uma vida virtual? Como é que é isso? É um negócio complicado. As testemunhas de Jeová creem. O pequeno rebanho de Lucas 12:32 deve ser igualado aos 144 mil de Apocalipse. Jesus disse que apenas um pequeno rebanho receberia o reino celestial como recompensa, em Lucas 12:32. O número total seria de 144 mil. Esse grupo começou a ser selecionado em 33 Anno Domini. Razoavelmente haveria um número pequeno que participaria atualmente. O livro deles aqui é o Raciocínios à Base das Escrituras. Agora escuta só quem não vai para o céu. Ouçam alguns nomes aqui de gente que não vai estar entre a nata lá, dos 144 mil que vão reinar no céu. João, o batizador, não vai para o céu. João Batista. Davi, Jó e João o batizador receberão a ressurreição para a vida eterna aqui na terra. Isso não está escrito em lugar nenhum na Bíblia. De fato, todos os homens e mulheres fiéis que morreram antes de Jesus morrer tinham esperança de viver novamente na terra, não no céu. Está no livro deles aqui. Serão ressuscitados para se tornarem parte dos súditos terrestres do reino de Deus. Só os ungidos vão para o céu. Irmãos, é complicado. Não precisaria nem... A coisa é tão absurda que, diante de tudo que já foi falado nas duas primeiras aulas, não precisaria nem explicar muita coisa sobre isso. Mas eu vou lembrar aqui que os saduceus, um grupo que negava a ressurreição, foi contar para o Senhor Jesus uma historinha de uma mulher que ficou viúva e aí casou com o irmão daquele homem, também não teve filhos, aí casou com o segundo, terceiro, quarto, teve 7 maridos e depois morreu. E aí os saduceus perguntam para o Senhor Jesus assim, e agora? Na ressurreição, que eles achavam que não existia, na ressurreição, como é que vai ser isso? Essa mulher vai ser mulher de quem? E aí o Senhor Jesus vai dizer, olha, não vai ser mulher de ninguém, meu filho, porque na ressurreição não se casarão, nem se darão em casamento, mas serão como anjos do céu. Jesus declarou em Mateus 8:11 que os santos do Antigo Testamento, como Abraão, Isaac, Jacó, irão para o céu. Quando o Senhor Jesus disse, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Vale mais a palavra do Senhor Jesus do que a palavra das testemunhas de Jeová. Paulo escreveu a todos os que invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem são os que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo? São só 144 mil?
Que injustiça é essa de apenas 144 mil subirem, se tanta gente em 2000 anos de cristianismo invoca o nome dele? Se você pegar um livro de história da igreja, se você procurar ler sobre a história de uma mulher, uma mártir lá dos primeiros séculos, chamada Blandina, pesquisa no Google sobre Blandina, mártir do cristianismo. Leia o que Roma fez com essa mulher. Além dela, também aqueles que estão contados lá em Hebreus, na Galeria dos Heróis da Fé, no capítulo 11 de Hebreus. Aí você diz para mim, se é justo que apenas 144 mil vão para o céu. Não é. E Deus não é injusto. Outra coisa que eu marquei aqui, em 1 Coríntios 15, de 51 a 52, Paulo diz que nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas que todos seremos transformados, o que quer dizer que todos os que invocam o nome do Senhor Jesus serão arrebatados naquele dia, para o céu na vinda de Jesus. Isso é visto também em Filipenses 3, do 20 e 21, quando Paulo fala que a nossa cidade está no céu, onde aguardamos o nosso Senhor. Portanto, essa história de pequeno rebanho, de 144 mil, para começo de conversa, quando o Senhor estava falando do pequeno rebanho, estava falando ali, naquele momento, daqueles que o seguiam e só. Tá? Sendo que esse ensino das testemunhas de Jeová é coisa nova, é coisa recente. Mudou em 1935. Porque até o ano de 1934, eles ensinavam que os 144 mil eram os de Israel, eram os judeus. Baseado mais parafraseando, até me perdi, parafraseando melhor o texto, né, de Apocalipse, quando vai dizer que eram 144 mil de todas as tribos de Israel, né? Então eles leram isso e entenderam que eram apenas os judeus. Aí eles diziam o seguinte, então já sei, os 144 mil são judeus. E como é que os judeus vão subir e como é que nós, as testemunhas de Jeová, vamos subir? Já sei, nós somos a noiva do Senhor. E os judeus são a aia de companhia da noiva. Essa ideia caducou, essa ideia faliu, e depois, anos depois, eles começaram a mudar de ideia e fazer esse questionamento que eles têm feito agora, né? Dizendo que os 144 mil são os ungidos de todas as tribos, povos, raças e tal, mas ninguém sabe quem são os ungidos. Só sabem que em 1935 a porta da graça se fechou. Ou seja, de 1935 até hoje não tem mais nem um ungido. Então o testemunho de Jeová, a testemunha de Jeová hoje, que está aí passando a palavra para frente, ela está fazendo isso pelo direito de viver na terra e não no céu. Pelo direito de viver no reino do Cordeiro na terra e não no céu. Curioso é lembrar de Mateus 23, de 13 a 15, quando o Senhor Jesus vai dizer que era para ter cuidado com falsos mestres, porque os falsos mestres fechariam a porta do céu para os homens, não entrando e não deixando ninguém entrar. Temos que ter muito cuidado com esse tipo de seita e com as suas heresias. Só recapitulando aqui de maneira muito breve, uma última coisa, que é a cronologia da sociedade Torre de Vigia. Então, em 1935 para cá, ninguém mais entra no céu. O céu está fechado. Fechou-se a porta da graça. Então, você não tem motivo nenhum para ser testemunha de Jeová, porque, afinal de contas, para o céu você não vai. Eles creem que a segunda vinda de Cristo, inclusive, já ocorreu em 1914. Né? Já expliquei isso na última aula, que eles usaram um cálculo lá baseado nas medidas da pirâmide de Gizé, e aí depois eles mudaram o cálculo, apresentam outro raciocínio.
mas dizem que em 1914 Cristo voltou à Terra. Ué, como é que não saiu na televisão, no jornal? Como é que ninguém explicou isso? Tem o livro deles, Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra. Reparou no nome, inclusive, desse livro? Eu citei esse livro algumas vezes aqui, talvez você não tenha reparado. Vou dizer o nome do livro de novo. Você poderá viver para sempre no paraíso na terra. Testemunha de Jeová não vem de céu, vem de terra, tá? Você vai viver para sempre no paraíso na terra. Já estão dizendo para você de cara, eu não estou te enganando, não estou dizendo que você vai para o céu, que o céu já está fechado, desde 35. Mas nesse livro está dizendo o seguinte, que Cristo não deixou o céu para vir à terra. Ele voltou em 1914, mas ele não saiu do céu e veio na terra, não. A volta de Cristo não significa que ele volta literalmente a essa terra. Antes significa que assume o poder do reino com relação a esta terra e volta a sua atenção para ela. Ele não precisa deixar seu trono celestial e realmente vir à terra. Irmãos, se o Filho de Deus se deu ao trabalho de descer do seu trono celestial, naquilo que a teologia chama da humilhação, e ele se humilhou e tomou a forma de servo, ele nasceu numa estrebaria, ele passou a sua primeira noite numa estrebaria, numa manjedoura, onde comiam os animais. Se ele se fez homem, numa família pobre, teve que ficar submisso aos seus pais, e tantas outras coisas, se deu esse trabalho todo, como é que ele não vai voltar da mesma forma? Inclusive na sua ascensão, lá no começo do livro de Atos, você vai encontrar isso. O Senhor Jesus subindo e os anjos dizendo lá para os discípulos, olha aqui, varões galileus, o que vocês estão esperando? Estão aí olhando para o céu? Assim como esse Jesus acabou de subir, um dia ele descerá. Vou abrir. Melhor abrir a palavra do que propriamente me lembrar de cabeça. Atos, para encerrar esse assunto. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, verso 7. O Senhor Jesus falando, o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, os lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiam mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram, homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês ao céu voltará do mesmo modo como o viram subir. É isso. Então, chegamos ao fim aqui da nossa aula sobre testemunhas de Jeová. Há outras questões com relação a eles. Eles têm, por exemplo, o calendário próprio deles. Eles usam o calendário judaico, né, dos meses, das festas, aquela coisa toda. Mas isso é uma questão de menor importância. O importante que eu queria que os irmãos guardassem e tivessem em mente é realmente a questão das doutrinas enganosas das testemunhas de Jeová. Que o Senhor Jesus te abençoe, que você possa, agora que sabe, que possa evitar contato, que possa evitar assistir palestras ou ouvir o que essas pessoas têm a dizer, a não ser que você seja muito, muito, muito conhecedor da Bíblia e que o Senhor Jesus te use, ao contrário, para trazer luz a essas pessoas que estão infelizmente flertando com as trevas. Que o Senhor Jesus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.